Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Estamos aqui juntos para cumprir uma tarefa missionária indispensável para a vida de todos nós. Proclamar a palavra e acolhê-la amorosamente no fundo do coração, nos deixando interpelar. Uma interpelação de que precisamos. Do contrário, não nos fortalecemos porque não estaremos em diálogo com o nosso Deus. Por isso, a essencialidade de proclamar sempre a palavra santa de Deus. Meu irmão, minha irmã, no mundo caminhamos sobre uma linha tênue entre o bem e o mal. Somos do bem, porque somos filhos de Deus. Deus é amor. Ilustram o nosso caminho sábias palavras encontradas das meditações do nosso amado Papa Francisco, quando ele diz: todos nós sabemos que o diabo é um semeador de joio, aquele que procura sempre dividir as pessoas, as famílias, as nações e os povos. Os empregados gostariam de arrancar imediatamente a erva daninha, mas o Senhor impede-o com a segurança de uma motivação. Ao extirpardes o joio, correis o risco de arrancar também o trigo. Pois todos nós sabemos, diz o Papa Francisco, que o joio, quando cresce, se assemelha muito ao trigo, e existe o perigo de se confundirem. O ensinamento da parábola é dúplice. Antes de tudo, recorda que o mal existente no mundo não deriva de Deus, mas de seu inimigo maligno. É curioso, o maligno sai à noite para semear o joio na escuridão, na confusão. Sai para semear o joio onde não há luz. Este inimigo é astuto, semeou o mal no meio do bem, de tal forma que para nós homens é impossível separá-lo claramente. Mas no final Deus conseguirá fazê-lo. E aqui chegamos ao segundo tema, a oposição entre a impaciência dos empregados e a espera paciente do dono do campo, que representa Deus. Às vezes temos uma grande pressa de julgar, classificar, pôr de um lado os bons e do outro os maus, diz o Papa Francisco, mas recordai-vos, diz ele, da oração daquele homem soberbo: graças a vós, ó Deus, eu sou bom, não sou como os outros homens maus. Ao contrário, Deus sabe esperar. Ele olha para o campo da vida de cada pessoa com paciência e misericórdia. Vê muito melhor do que nós a sujeira e o mal, mas vê também os germes do bem e espera com confiança que eles amadureçam. Deus é paciente, sabe esperar. O nosso Deus é um Pai paciente que nos espera sempre, que nos aguarda com o coração na mão para nos receber e perdoar. E é graças a esta esperança paciente de Deus que o próprio joio, ou seja, o coração maldoso, com muitos pecados, no final pode tornar-se uma boa semente. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha do fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. O Senhor nos adverte. A vida não é simplesmente aquilo que nós pensamos. A vida passará por um juízo. Há um juízo sempre de cada dia. Por isso nós compreendemos que pagamos altos preços por aquilo que fazemos. Mas a vida passará por um grande juízo. Os discípulos queriam saber e abordaram em casa Jesus, perguntando-lhes e pedindo a ele para explicar o sentido da parábola do joio. O Senhor explica: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Deus é bom, Deus é amor. O campo é o mundo, somos nós no contexto de um mundo complexo como o nosso. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. Existem os que pertencem ao bem e existem aqueles que lamentavelmente se deixam cooptar e dominar pelo mal.
O inimigo que semeia o joio é o diabo. O diabo age no coração do mundo, engana, coopta e domina. O Senhor diz: a colheita é o fim dos tempos, para dizer, nós precisamos caminhar com esta responsabilidade a respeito de tudo que falamos, fazemos e escolhemos, porque haverão os ceifadores. O joio será recolhido e queimado ao fogo. Assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecar e os que praticam o mal. Serão lançados na fornalha de fogo, onde haverá choro e ranger de dentes. Nós somos chamados a ser justos para brilharmos como o sol no reino de nosso Pai. Esse é o nosso desafio. Somos desafiados, portanto, existencialmente, a investir em nossa envergadura humana e espiritual, como nos interpelam as homilias de São Basílio Magno. Imita a terra, ó homem. À semelhança dela, produze fruto, não te reveles inferior a uma coisa inanimada. Ela nutre frutos não para seu consumo, mas para o teu serviço. Tu, no entanto, todo fruto de beneficência que produzistes, colherias para ti mesmo, porque o prêmio das boas obras reverteria a ti. Como o trigo que cai na terra redunda em lucro para o semeador, assim o pão dado ao faminto, grande proveito te trará no futuro. Seja, portanto, o final de tua lavoura o início da sementeira celeste. Semeai, está escrito, para vós mesmos na justiça. Supliquemos a Deus a graça de fazermos sempre o bem e de caminharmos no bem para que nós possamos brilhar como justos no reino do Pai. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com a alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre sua família, sustente sua vida, proteja sua casa, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira